Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos Haverim, nossos irmãos que estão ouvindo este shiur. E hoje nós iremos falar sobre a última casa, a casa de Efraim, que logo, consequentemente, ela se tornou-se a casa perdida de Israel, ou seja, aqueles que se perderam entre as nações, constituem-se as ovelhas perdidas da casa de Israel. Atualmente, como nós sabemos, através de várias profecias, que menciona a casa de Efraim. Veja só, eu já fiz alguns vídeos sobre a plenitude dos gentios, a casa de Efraim. E agora este vídeo é sobre a última casa, a casa de Efraim. Vejam só, muitos que não têm a informação devida, porque aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade, muitos, por serem levados por religiões que infelizmente ensinam tudo que é contrário às Escrituras, tudo que é contrário ao padrão estabelecido pelo Eterno, muitos têm ensinado muitos ignorantes a viverem duas vezes mais na ignorância. Quando você senta e conversa com uma pessoa que às vezes saiu do cristianismo, saiu de uma igreja, saiu de uma religião, e ela quer fazer parte do judaísmo nazareno, você logo percebe-se de que essas pessoas que estão vindo, na sua maioria, são pessoas desinformadas, pessoas que não aderem ao conhecimento das Escrituras. E por ser uma quantidade muito grande, essas pessoas, elas acabam sendo, chamamos como iscas, para os predadores, para aqueles que querem se aproveitar de certos indivíduos que são ignorantes em relação às Escrituras. Então, o que eu falar, numa comunidade, numa igreja, numa instituição, eu vou ser como uma pessoa idolatrada no meio evangélico, no meio de uma comunidade. Por quê? Porque eu sou uma pessoa eloquente, uma pessoa que convence as pessoas facilmente. E o pior é que essas pessoas não analisam com exatidão certos assuntos que são mencionados. Então, infelizmente, nós temos tido nesses últimos dias, nesses fins dos dias, que estamos no ano de 2019, uma demanda de pessoas muito ignorantes, que às vezes colocam a sua vontade, o seu achismo como primordial, como se fosse dar resultado de alguma coisa. Eu cheguei já a vivenciar situações em que as pessoas chegavam para mim e falavam: olha, você tem que assistir vídeos, isso no judaísmo nazareno, tá? Você tem que assistir vídeos que sejam motivacional para que você aprenda a se relacionar com as pessoas. Eu olhei para aquilo e disse: poxa vida, se eu assistir um vídeo que é motivacional para ajudar pessoas, entre aspas, ajudar certos indivíduos a serem motivados a algo,
Infelizmente, o Eterno não está nessa coisa, não está nesse negócio. O Eterno não é o primordial nisso. Por quê? Porque eu estou me envaidecendo pela sabedoria caída. Digamos, não é nem sabedoria, porque sabedoria só existe uma, é do Eterno. Mas um conhecimento humano, limitado, que tem fim. Então, por ver e analisar certas situações que ocorriam e que está ocorrendo hoje, você chega a uma conclusão de que o negócio é muito mais sério. E por isso que a gente se dispõe de sempre estar dando explicações sobre as escrituras, o ensino sadio, o ensino resultante da Techufá, que o único fórum é mudança interior. Então, a nossa prioridade sempre foi essa. E muitas pessoas têm se agradado, têm gostado muito, e nos mandam e-mail, nos compartilham os vídeos. E eu até agradeço aí por você que manda e-mails agradecendo, compartilhando. E se você puder, compartilhe esse vídeo com quem realmente precisa. Existem muitas pessoas, pessoal, que são enganadas, principalmente quando se trata de religiosidade. Então, eu vou falar aqui, vejam só, muitos desconhecem a vida do nosso patriarca Avraham Avinu. Existe um mistério de que o número do nome do nosso patriarca Avraham Avinu é 248. É referente a esses 248, principalmente aquelas... existe o 613, existe 365 proibições e existe 248 positivos que deve se fazer. As que não devem se fazer são 365, que são proibições, e as positivas que podem fazer são 248. E o 248 são exatamente de acordo com a Kabbalah, são 248 ossos e tendões, nervos ligados no nosso corpo. É uma estrutura. Então, analisando esse contexto, essa exatidão, vemos que o nosso patriarca Avraham Avinu, ele só desempenhou a bondade, a misericórdia, a compaixão. Então, por ele ser dessa maneira e não de aceitar os ídolos do pai, Terah, que morreu há 205 anos, ele morreu com 205 anos, ele morreu em Harã. Então, o pai dele, a família dele era toda idólatra. E ele ajudava muitas pessoas, uma pessoa totalmente diferente. Assim, Abraão e Nahor, 2 irmãos, casaram-se ambos com uma sobrinha, 2 irmãs, filhas de um irmão deles, Harã. Sarai era estéril, não tinha filhos, e de acordo com os cálculos astrológicos de Avraham, ele nunca teria filhos com ela. O indicente da fornalha ardente convenceu o próprio Terá a abraçar a monoteísmo, mas ele não queria admitir seu arrependimento em público. Veja só, diz os nossos rabinos, através da tradição, da literatura, principalmente do Midrash, que Nimrod lançou Avraham Avinu dentro de uma fornalha de fogo, aonde ele saiu ileso. Por quê? Porque ele quebrou todos os ídolos, todos os portes ídolos de Nimrod. E Nimrod foi a caça dele. E por ver que ele não sofreu nenhum dano, o pai dele Terá até admitiu, porém não queria admitir em público.
E Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Lot, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e preparou-se para sair de Ur dos Cardim. Abraão também se convenceu de que a família devia mudar-se, e assim juntos Terá e Abraão saíram de Ur dos Cardins com Lot e Sarai, indo em direção a Canaã, que Terá sabia que havia sido dado por Noé e seu antepassado Shem. Deixaram Nahor e Milcá em Ur, chegaram até a cidade de Harã em Arã e estabeleceram-se ali. Por isso que ele era um arameu. E arameu, ele era um gentio. Então Abraão, ele era um gentio, mas uma pessoa totalmente boa, uma pessoa que ajudava o próximo, uma pessoa que estava suplicando por outras, estava aconselhando, estava sempre focando ao eterno, levando as pessoas à consciência do eterno. E é por isso que ele foi computado como justiça. O eterno apareceu, fez aliança com Abraão. Vejam só. Por que nós estamos falando isso? Porque Abraão é o nosso patriarca. Depois de Abraão veio Isaac, depois de Isaac veio Jacó. Jacó, Isaac e Abraão são o cordão de 3 dobras, de 3 laços, a corda de 3 laços. Então, por quê? Diz os rabinos que é difícil de se arrebentar. E mostrando essa força, né? Isso mostra com exatidão que os nossos patriarcas, eles estavam convincentes e tinham uma certeza na emuná, na fé, de que o Eterno era Elohim deles. Por isso que o Eterno deu referência a eles. Quando se apresentava para Moshe, ele disse: eu sou Abraão, eu sou o Elohim de Abraão, de Isaac e de Jacó. Teus antepassados. Todas as vezes o Eterno se referenciava a eles, tinha referência a eles. Vejam só aí, ele vem da família de Shem, Eber, né? Perg, Hel, Serug, Nahor, Terá e Harã, Abraão, Milcá e Nahor. Então veja que Abraão, ele veio da genealogia de Shem. Shem era filho de Noa. E Shem também se destacou no ensino. Existem muitos rabinos que falam que Shem, ele tinha uma academia que ensinava sobre as coisas do Eterno. Outros dizem que Shem era Melquisedeque, rei de Salém. Tá? Mas isso é só uma especulação. Vejam só. Bem, nós vemos aí que o Eterno, ele falou com Israel depois que Israel saiu do Egito. E isso se tornou grandioso a ponto do Eterno dizer para Israel: eu sou o Elohim de Abraão, Isaac e Jacó, e o Elohim dos teus antepassados. Eu sou Elohim de Israel. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Vejam, Jacó, ele teve 12 filhos. 12 filhos. Iosef, né, que foi referência em questão da humilhação, em questão da exclusão, em questão de ser jogado numa cisterna. Ele foi vendido, ele foi escravo, ele foi submetido à escravidão, sofreu no Egito, depois o Eterno o abençoou. Então nós sabemos a história de Yosef. Só que Yosef estava longe dos seus familiares quando ele foi vendido, quando ele foi traído pelos irmãos. Ou seja, todos os irmãos tinham um acordo de que eles queriam matar Yosef. Só que o irmão mais velho disse: não vamos fazer isso, não. E jogaram ele na cisterna e depois o venderam. Vejam só.
Eles o venderam e ele acabou ficando na terra do Egito. Houve uma fome terrível. E nesse tempo, Israel passando necessidade, que é Jacó, junto com seus filhos, e Yosef era governador do Egito. Yosef, ele era governador do Egito. Olha que coisa extraordinária. De humilhação ele passou a ser um majestoso, uma pessoa braço direito de Faraó. Bem, ele casou-se com uma egípcia, a filha de Faraó. A filha de Faraó, porém, ela era, ela não era filha de Faraó, ela era filha de um sacerdote, de On, filha de Potifera. Então, Potifera, que era o chefe dele, né, deu a sua filha para ele, Osnat, Paneah, acho que é esse o nome. E aí ele se casou com ela. Dessa união veio dois filhos, que foi Efraim e Manassé. Manassé e Efraim. Manassé era o primogênito. Efraim é o segundo. Veja, quando Jacó, e depois aconteceu todo aquele episódio que os irmãos o reconheceram. Por isso que Yeshua é chamado de Machia ben Yosef, Machia filho de Yosef. Por quê? Porque as características, a vida de Yosef, da transparência, ele é o protótipo do Machia. Então a vida dele relata, é uma profecia do que iria acontecer no futuro naquela época. Então, por isso que é dado como Machia ben Yosef, filho de Yosef. Porque foi humilhado, porque foi traído, não é? Yeshua passou por tudo isso. Foi vendido, né? Então, toda a vida do nosso Machia tem característica na vida de Yosef. Os irmãos reconheceram. Hoje os nossos irmãos, que são judeus, não reconhecem Yeshua publicamente. Não reconhecem. Há rumores e boatos de que eles estão reconhecendo nos bastidores. Porém, isso não se sabe exatamente. Vejam, com o decorrer do tempo, Israel se perdeu. Israel não ocupou a terra prometida. Israel foi espalhado entre as nações e a única tribo que realmente iria se perder era Efraim. Por quê? Porque Efraim se misturou. Efraim, ele gosta de viver junto com ídolos. Ele gosta de viver junto com a idolatria, com a prostituição. Ele gosta de se misturar. Porém, essa mistura é temporária. Quando o Eterno desperta em Efraim, com exatidão, o retorno da Techuvá, acontece o que os profetas estavam mencionando, que os profetas estavam falando. E está em Ezequiel, capítulo 37, versículo 15 e 28, diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma uma vara, um pau, e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Veja que por filho de Israel, seus companheiros. Escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pau e escreve nele, por José e Yosef, vara de Efraim e por toda a casa de Israel, seus companheiros, e ajunta um ao outro, para que se unam e se torne um só na minha mão. Então o Eterno falou para Ezequiel: toma uma vara e escreva nela Judá e Israel, e junte a vara de Israel com a vara de Efraim, e eles se tornarão uma só na mão do Eterno.
E quando te falarem os filhos do povo, de teu povo, dizendo, porventura, não nos declararás o que queres dizer com essas coisas? Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Elohim, eis que eu tomarei a vara de Yosef, a vara de Efraim, que esteve na mão de Efraim, e as duas tribos de Israel, suas companheiras, e lhe ajuntarei a vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Veja só, pessoal. Vejam, nós somos a última casa, por isso que ele faz referência à casa de Efraim. A casa de Efraim. E a casa de Efraim será juntada entre as duas casas perdidas, ou seja, as duas casas que é de Judá e de Israel, que são as 12 tribos. E lógico, depois, se eu não me engano, foi Dan que desapareceu. E Jacó disse também que Efraim seria contado como seus irmãos, dando-se a 13ª tribo. Só que Efraim ele é enxertado, ele é colocado no lugar daquele que não existe mais. Vejam só, em Gênesis capítulo 17, versículo 1 e 8, diz o seguinte: quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, eu sou Elohim Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, e firmarei o seu pacto comigo, e de sobremaneira te multiplicarei. Estabelecerei o meu pacto contigo e com a tua descendência depois de ti em suas gerações, como pacto perpétuo, para te ser por Elohim e ti e a tua descendência depois de ti. Então o Eterno já faz um pacto, uma aliança com ele antes de tudo acontecer. Antes de tudo acontecer, antes de Jeremias falar sobre aquilo, sobre a profecia das duas varas, que vão se tornar numa só, antes do povo de Israel. Então já era profecia e o Eterno não deixa de cumprir a sua profecia. Em Bereshit capítulo 28 ele diz, e a tua descendência será como um pó da terra, dilatar-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Por meio de ti a tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então veja o número de pessoas que os filhos de Avraham iam ocupar a terra. Veja que isto é uma promessa antes do pacto da aliança que ele iria fazer com Avraham. Veja que a promessa veio primeiro. Por isso que o Eterno não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Ele não muda. Então ele tem que estabelecer esta promessa, ele tem que se cumprir. Então todas as famílias da terra serão benditas, abençoadas por causa de Abraão. Em Isaías 47, 1, 7 diz o seguinte, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Elohim, o Santo de Israel, o teu Salvador. Então, quem é o Salvador? Yeshua. E em Isaías já estava a profecia, Isaías estava profetizando de que o Eterno iria remir a casa, ele que criou Israel, ele que chamou pelo nome. Então nós que estamos aqui somos a última casa, a casa de Israel, que é a casa de Efraim.
Nós temos que nos colocar e nos posicionar como filhos que um dia foram misturados e que agora estamos sendo remidos pelo sangue do Cordeiro. Jeremias capítulo 31, versículo do 1 ao 40, mas eu vou ler uma parte só que diz: Pois haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim. Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Elohim, pois assim o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria, exaltai por causa da principal das nações, proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. E diz outro, muito mais ainda: eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o pacto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, esse meu pacto que eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel, a casa de Israel perdida. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha Torá no seu interior e as escreverei no seu coração, e eu serei o Elohim, o seu Elohim, e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conheci ao Senhor, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, pois lhe perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Veja, o Eterno vai perdoar a sua iniquidade e não vai mais lembrar de seus pecados. Essa é a última casa a quem ele está se referindo. Por isso que os efraimitas, as ovelhas perdidas da casa de Israel, elas não precisam de ninguém. Elas não precisam que ninguém as ensinem e diga: conheça ao Senhor. Não, elas o conhecem. Por isso que Yeshua, ele disse muito bem claro, ele disse: as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me conhecem. Então, isso é extraordinário. Isso é extraordinário. O que está acontecendo é exatamente isso. Muitos estão acordando, muitos estão se voltando para o Eterno. É lógico que nesse muitos vai vir pessoas que infelizmente ainda vão estar mergulhados nos laços da religião, mergulhados nos ensinos religiosos que os seus pais passaram erradamente. Então, muitas pessoas, para desmamar desse vício, dessa religiosidade, não é fácil. É um processo muito grande, é um processo de aprendizagem, é um processo de techuvá real, é um processo que vai requerer esforço mútuo, um esforço grandioso para que as pessoas possam desmamar dos ensinos das religiões que não tem nada a ver com os ensinos do Eterno. Diz lá em Oséias, capítulo 11, versículo 7 ao 12, diz o seguinte: como te deixarei, ó Efraim? Veja, se o Eterno ele tem a promessa para Efraim, ele diz em Oséias para Oséias, e Oséias profetizando para o povo: como te entregaria Israel? Como te faria como Adamá? Ou como Zeboim? Está comovido em mim o meu coração. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Não voltarei para destruir a Efraim, porque eu sou Elohim e não homem,
o santo no meio de ti. Eu não virei com ira. Então, veja que o Eterno está dizendo que não viria com ira. E é por isso que nós, efraimitas, pessoal, nós temos Yeshua. Por isso que nós que somos considerados efraimitas, que se misturou entre as nações, que quando o Eterno desperta, nós nos colocamos à brecha, nós nos colocamos às portas, tomamos a responsabilidade de se voltar para o Eterno. E existe uma outra profecia, eu não me lembro agora aonde está escrito, mas que diz o seguinte: Efraim não mais sentirá ciúme de Judá. Não mais. Por quê? Porque porque Judá, ele nunca abandonou a casa do seu pai. Judá, pessoal, ele nunca abandonou. Por isso que até hoje eles têm as suas sinagogas, os seus ensinos, os seus ritos, as suas tradições. Isso está percorrendo aí há 5.000 anos. 5.000 anos de ritos, tradições. É lógico que no meio disso tudo existe aqueles que têm a má intenção. Mas o povo do Eterno, os Yehudim, os judeus, eles não abandonaram o seu domicílio. Quem abandonou foi as ovelhas perdidas da casa de Israel, que se perderam entre as nações. Mas Yehudá, como eu disse, ele se destacou, ficou e pronto. Agora, por causa da rejeição deles, eles rejeitaram o nosso Salvador, houve agora uma entrada, uma porta. Por isso que Yeshua disse: eu sou a porta. Essa porta se abriu para os dispersos, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, que são os efraimitas. Então, quando eu tenho a revelação, quando eu tenho a exatidão de que o Eterno está me chamando, aí eu tomo postura, tomo a responsabilidade para mim e eu vou e congrego com o Eterno. Isso sim é techuvá. Isso sim. E Efraim, ele já era uma ótima pessoa nas religiões misturadas. Ele ajudava o próximo, ele dava de comer para quem estava precisando, ele dava de vestir para quem estava precisando de vestimento, ele acolhia nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos, ele estava ali, mesmo nas religiões, mesmo vivendo de uma maneira pagã, mesmo vivendo de uma maneira idólatra, digamos assim. Quando ele se volta, aí como ele já fazia, então ele vai potencializar mais isso, ele vai ser mais uma referência, ele vai ter mais um processo de techuvá aguçado, seus ouvidos serão aguçados para a leitura, os seus ouvidos serão aguçados para ouvir o Eterno, o seu coração será circuncidado, o seu coração tem a Torá em si, porque a única coisa, pessoal, que a Torá não condena são os frutos do Ruach HaKodesh. Então, se você tem esses frutos do Ruach HaKodesh, a Torá não pode te condenar. Mas se você não tem isso como prioridade, mas se você se submetem às leis concernentes à Torá, o que vai acontecer contigo? O que vai acontecer contigo é que a Torá vai exigir que você a cumpra. A Torá é espírito e verdade, é luz. Então ela vai exigir que você cumpra. Quando você se submete a uma regra relativa da Torá, e essa regra é acompanhada como uma aliança perpétua, você é obrigado a cumprir. Veja que toda aliança existe um pacto. A aliança que o Eterno fez com o povo de Israel tinha um pacto a ser realizado. Analisem. E se você não obedecesse, você era condenado por não praticar. Isso é óbvio. Então,
Por isso que o povo de Israel ficou vagando 40 anos no deserto. E isso eu falo ao povo de Israel. É aquele que é gentil e quer ser como o povo de Israel, e não é. Que quer fazer o que o povo de Israel fez, e não é. Esse é o pior. Esse é o pior. Ele quer fazer coisas, eles querem ser a cópia, mas e não são iguais, não fazem porque se metem nos erros, se metem em falácias que os outros inventam, sem saber da exatidão certa que o Eterno deseja. Então o que eu quero dizer é o seguinte: se você tem todos os frutos do Ruach HaKodesh, a Torá não pode te condenar. Contra esses frutos, a Torá não vai. A Torá não é contra os frutos do Ruach HaKodesh. Então o que eu quero dizer é que muitos efraimitas têm esses frutos, que às vezes não estão numa comunidade, que às vezes não pertencem a nada, a nenhuma religião, e às vezes também estão no cristianismo, nas igrejas. Muitas pessoas boas estão no cristianismo. Eu conheci pessoas, missionários do sertão do Piauí, pessoas que passavam necessidade, mas nunca abandonavam de pregar Jesus, de pregar Yeshua, mesmo na ignorância, mas elas tinham como prioridade o amor. Então, contra isso, a Torá não pode condenar. Então, muitas pessoas não entendem. Paulo, ele nunca foi contra a Torá. Só que a Torá, o sistema resultante do legalismo é que atrapalha. O sistema resultante em legalismo é onde as pessoas dizem: eu cumpro a Torá, eu obedeço a Torá, mas acabam negligenciando porque elas desprezam o seu próximo. Elas têm ira, discórdia, raivas, elas se montam em facções, invejas, elas têm todos os tipos de ensinamentos do mal dentro delas, e elas ficam se enganando. Elas não querem a mudança interior. Então isso ocorre, isso vai ocorrer durante o tempo que nos resta. Veja que Yeshua, depois que os profetas profetizavam contra a casa de Efraim e contra Israel, e depois a favor da casa de Efraim e a favor do povo de Israel, Yeshua disse para os discípulos: não entrem no território dos gentios, nem entrem em qualquer cidade de Shiron, Samaria. Em vez disso, vão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Que naquela época as ovelhas perdidas da casa de Israel estavam perdidas, né? Constata-se nas escrituras citadas que Yeshua ordenou os seus emissários que não pregassem aos gentios propriamente ditos, mas sim que pregassem para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A expressão ovelhas perdidas não é inédita, portanto é usada pelo profeta Ismiarro: meu povo é como ovelhas perdidas. Jeremias capítulo 50, versículo 6. E também em Salmos 119, 1, 7 e 6. E Yeshua disse: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher veio, caiu aos seus pés e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cães. Disse ela: isso é verdade, Senhor, mas até os cães comem das sobras que caem à mesa dos donos. Então Yeshua lhe respondeu: a senhora é uma mulher que possui muita fé, que o seu desejo seja atendido. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. No episódio, afirmou Yeshua que não deveria tirar o pão dos filhos, as ovelhas perdidas de Israel, ou seja, qualquer hebreu, e dar aos cães gentios, ou seja, sua prioridade consistia em resgatar o povo de Israel, o que inclui a casa de Efraim. Veja, a gente fala com exatidão e muitas pessoas não aceitam ou não concordam.
Nós, gentios efraimitas, que éramos perdidos, nós somos considerados todo tipo de animal impuro. Todas as características de um animal impuro é referência para os gentios e os efraimitas que eram perdidos. Por isso que Yeshua chamou aquela mulher de cão. Não é lícito tirar o pão dos filhos e dar para você, cachorro. Em outras palavras, dá para você, cão. E ela disse, Senhor, mas ela se submeteu à sua autoridade, reconheceu a sua autoridade, se humilhou e Yeshua fez com que a sua filha fosse curada. Isso nos mostra com exatidão que um gentio pode se arrepender e se voltar para o eterno. Yaakov, Tiago, um dos líderes da comunidade, disse, irmãos, ouçam o que eu tenho a dizer. Pedro contou-nos detalhadamente o que o Eterno fez ao mostrar seu cuidado ao tomar dentre os goim um povo para levar o seu nome. E as palavras das profecias estão em completa harmonia com isso, porque está escrito, depois disso voltarei e construirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei para que os restantes da humanidade possam buscar o Senhor, isto é, todos os gentios. Então, isso é extraordinariamente magnífico. Nós somos a última casa. E o que me causa mais espanto é que esse tempo está se acabando. Tanto é que Daniel teve uma revelação do Eterno. E o Eterno disse para ele até que o tempo dos gentios se completem. Então acreditamos que logo está terminando esse tempo. Muitos dos efraimitas, vão se voltar para o Eterno. Muitos dos gentios que são efraimitas vão se voltar para o Eterno. E você que está me ouvindo aí e diz, olha, eu acho que eu sou Efraim. Eu pertenço à tribo de Efraim. Então, volte-se para o Eterno. Volte-se. Você diz, mas eu não tenho, porque eu fui acostumado a ir para a igreja. Eu não tenho uma comunidade na minha cidade. Eu não tenho uma comunidade para ir todo Shabat. O que eu faço? Meu amigo, preste atenção. Abraão, ele não tinha igreja. Ele não tinha sinagoga, ele não tinha comunidade. É lógico que diz alguns rabinos, de acordo com a tradição, que ele frequentava a Yeshivá de Shem, academia de Shem. E dizem, isso são especulações. Então, ele aprendia das coisas do Eterno através de legado, através de ensinamentos dos seus pais, dos seus antepassados. E ele fazia suas orações em casa, ele temia o Eterno onde ele ia. Então, servir ao Eterno, eu posso servir o Eterno aonde for. Eu posso servir o Eterno aonde for, hoje, aonde for. Quando existiu o templo, eu servi o Eterno no templo, e servir ao Senhor com alegria. Então nós temos que servir o Eterno. Você diz, mas eu não tenho lugar. Acalme-se que o Eterno está te guiando, o Eterno está te orientando, Ele que vai te ensinar. Só priorize o que é bom, priorize o amor, priorize o bem e se afaste-se do mal. O resto o Eterno vai fazer. E você que diz, mas eu estou em São Paulo, e eu gostaria de participar. Nós temos uma comunidade. Temos uma comunidade, sim, em São Paulo. Se você quiser fazer parte, se quiser aprender muito mais das coisas do Eterno, você pode nos escrever um e-mail, congregaçãonazareno@gmail.com.br. Desculpa, @gmail.com. congregaçãonazareno@gmail.com. Então você pode nos mandar um e-mail e lá nós vamos falar como você vai participar dessa comunidade.
Veja, lá em Romanos capítulo 11, ensina que o povo de Israel como um todo rejeitou o Machia. E isto levou que os goim gentios fossem enxertados na oliveira que é Israel. Porém, explica que a negação de Yeshua por Israel é de temporária até que haja a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo. Note a sequência de Romanos 11. Israel como nação rejeitou Yeshua. Tal fato levou com que as boas novas do evangelho fossem pregadas aos gentios. Os gentios foram alcançados pelo Machia. A rejeição de Yeshua por Israel é temporária e acabará quando entrar a plenitude dos gentios. Então todo Israel será salvo. Ora, o que é a plenitude dos gentios? Esse texto eu estou tirando do livro do Judaísmo Nazareno. Melor HaGoim, que significa em hebraico, esta expressão aparece em Bereshit, Gênesis capítulo 48, versículo 17 e 19, quando Jacó abençoa Efrai e profeticamente diz que Efrai será Emilô HaGoim, que significa plenitude dos gentios, geralmente traduzido em português como multidão de nações. Eis a bênção de Jacó sobre Manassé e Efraim. Manassé também se tornará um povo e será grande. Mesmo assim, seu irmão mais novo, Efraim, será maior que ele, e sua semente será Melor HaGoim, plenitude dos gentios. Percebam o segredo por trás das profecias de Jacó. Disse que Efraim seria a plenitude dos gentios, uma multidão. E Paulo, fala que quando entrasse a plenitude dos gentios, todo Israel seria salvo. Assim conclui-se que Shaul estava mencionando a casa de Efraim. Em outras palavras, os gentios de Romanos 11 são os efraimitas. Com base de tal informação, podemos fazer uma leitura de Romanos. Então, vejam só. Efraim, ele é os gentios. Outra passagem que possivelmente versa sobre a teoria das duas casas reside em Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Diz o seguinte: não há judeus nem grego, porém no aramaico, em vez de grego, aparece o vocábulo arameu, nome relativo aos assírios e também aos efraimitas. Daí o versículo pode receber a seguinte tradução: nele não há judeu nem arameu, efraimita, escravo nem livre, tanto homem e mulher, porque em união com Machia e Yeshua todos vocês são um. Então, mais uma vez, nós estamos verificando e vendo que Efraim, a expressão efraimita, dá-se a gentios. Bem, veja só. Essa é algum dos trechos que eu tirei para que você pudesse entender quão grande e magnífico é a casa de Efraim. Vejam só, o que está ocorrendo hoje? Muitas pessoas motivadas por interesse, elas se lançam no ensino daqueles que a corrompem, que é justamente aqueles que dizem, você vai ser um judeu. Você vai ser um judeu. Você agora é judeu. Vejam, pessoal, eu afirmo com exatidão que o Eterno tem o seu número calculado de cada tribo. O seu número calculado. Tanto é que em Gueliano, em Apocalipse, lá mostra claramente, se não me engano, no capítulo 12 ou 22, diz claramente que existe um número calculado para todos da tribo de Israel. Da tribo de Reuven, 12 mil. Da tribo de Gad, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Judá, 12 mil. Então veja, se existe um número calculado para o
povo de Israel, então o Eterno já sabe quem são os deles. Ele já sabe quem é o povo de Judá. Já sabe. Só que existe um número incalculável que está logo a seguinte. Um número que não dá para ser enumerado. Diz o ancião. Né? Ele pergunta, quem são esses com palmas na mão? E Yohanan disse, não sei, Senhor, tu sabes. Ele disse, esses são os que vieram da grande e terrível tribulação, que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Uma multidão inumerável, ou seja, muita gente. Neste exato momento, conclui-se de que a profecia de Jacó, a profecia de Abraão, nosso patriarca, se cumpriu. Que a sua descendência seria como as partículas do pó da terra e seria como as estrelas no céu. Incontáveis. E aí eu pergunto, quem são esses? São exatamente os efraimitas, as ovelhas perdidas, são aqueles que se perderam, são aqueles que se misturaram, são aqueles que o Eterno, de exato momento, quando chega o momento, o Eterno os desperta. O Eterno faz com que eles acordem, com que eles se voltem para Ele. E esse é um processo. Então, eu não posso dizer, eu sou judeu. Você não é judeu. Se você estiver numa comunidade, eu sou bem claro para falar isso, pessoal, e em harmonia com as escrituras. Se você está numa comunidade e lá lideram o título que você é judeu, tanto é que estão te fantasiando, você era uma pessoa que usava boné, que usava bermuda, uma pessoa que ia no estádio para ver um futebol, você ia numa festa, você era uma pessoa bacana, né? Normal, pessoa normal. E agora você usa roupa preta, você usa terno preto, você usa uma roupa branca por baixo, você fica parecendo aqueles judeus que vivem de preto e branco, você comprou um chapéu, né? Você deixou os peotos crescer, sua barba está crescendo. Então, se nessa comunidade está priorizando isso em você, eu digo para você com exatidão extraordinária que não tenho medo de mentir com respaldo, não tenho medo de falar a verdade e não estou mentindo. E com respaldo às escrituras, você está sendo enganado. Você está sendo enganado. Porque em nenhum momento nós não vemos na Brit Hadashah nenhum gentil se comportando como judeu, vestindo as mesmas roupas. Não, pelo contrário, era diferenciado quem era judeu e quem era gentil, para que a identidade não se perdesse. Então você não vê isso, você vê sim algumas regras relativas do nosso povo judeu dada para os gentios, para que eles possam ir buscando o Eterno. E lógico, resumidamente, não é uma coisa pesada, não pode ser nada pesado, nada forçado para um gentio. Porque o gentio não tem capacidade de se submeter àquele ensino, porque vai lhe tornar um peso. Mas para o nosso povo, como eu sempre disse e como sempre digo, não é pesado ele fazer uma oração, 3 vezes ao dia uma oração, ele realizar as festas da Torá, não é pesado ele ir na comunidade, não é pesado ele ir na sinagoga, não é pesado ele recitar as suas rezas, suas orações na sinagoga. Não é pesado. Por quê? Porque ele já está. Não é necessário lhe dar regras concernentes à alimentação, porque ele já está habituado desde a sua infância, desde o seu nascimento. Agora,
para o gentio, tudo para ele vai ser novidade, tudo para ele vai ser novidade. Então eu não posso dar a medida que um judeu é capaz de suportar para um gentio que não irá suportar. Ele pode até transparecer que está mudando, que está suportando, mas no final vai ser uma pessoa frustrada, vai ser uma pessoa que vai ir contra você, vai ser uma pessoa que vai te levar até o juiz, porque você enganou ele. Está escrito que muitos do judaísmo, os fariseus, os saduceus, eles percorriam céu e mar atrás de um prosélito. Ele já era filho do inferno. Agora ele vai tornar ele 2 vezes filho do inferno. Então esse filho do inferno vai levar muita gente para o juízo, porque era para ele aprender e você ensinou errado. Então, o que ocorre hoje é exatamente o contrário. E as pessoas estão priorizando a mudança exterior. E a mudança exterior está sendo colocado como primazia, como primeiro plano, como a primeira coisa que eu tenho que fazer é a mudança exterior. Veja, você conhecia pessoas que roubavam, pessoas que adulteravam, pessoas que saíam com 3, 4, que traía, que falava mal de uma e de outra. Você conhecia pessoas que dizia estou contigo até o fim, no final te traio. Então você conhecia vários tipos de pessoas. E vejam, essas pessoas elas estão se comportando como judeus, como pessoas altamente religiosas, isso em vários sentidos da vida, mas o seu desejo para o mal não é mudado. O desejo que a pessoa tem contra alguém não muda. Por quê? Porque a prioridade é o exterior. Então muitas pessoas estão mudando. Eu conheço e conhecia e conheço ainda mais pessoas que infelizmente estão priorizando o exterior e o interior não muda. O interior não muda. Você pode ver no cotidiano da vida delas. Vejam só. É só você analisar. Não é normal uma pessoa estar de mal com seus familiares e nem falar com ele. Então a pessoa está se enganando, a pessoa está sendo enganada. Então, infelizmente, nós temos visto isso, nós estamos vivenciando isso está se tornando uma praga, isso está se tornando algo terrível. Infelizmente, esse é o retrato do que ocorre. Mas as pessoas desconhecem o que as escrituras falam. Como eu disse no início, as pessoas desconhecem, elas não acreditam. Por isso, nós tomamos a liberdade para falar resumidamente algumas coisas para você, para que você acorde, para que você desperte. Está escrito, desperte ao tu que dorme, volte às veredas antigas. As veredas antigas dos nossos patriarcas, volte. Mas infelizmente nós temos visto muitos, né, vivendo uma vida que só o Eterno para ter misericórdia. É uma bagunça total, é um disse-me-disse. Então, infelizmente, vão de mal a pior. E sem falar que quando andam na rua, demonstram ar de religiosidade, mas no fundo são víboras. Então, eu falo isso para você, não para desprezar ninguém, não é para desmoralizar ninguém, mas para que você se volte para o Eterno. Que você tenha como prioridade o seu interior, os seus maus desejos não ser freados. O processo de techuvá venha ocorrer agora, para que você mude, para que você se volte para o Eterno. Essa é a prioridade, certo? Então, eu decidi fazer esse vídeo aí, dando mais umas explicações sobre a casa de Efraim. E existem muitas outras coisas.
É porque, infelizmente, nós temos aí no limite 1 hora e nem todo mundo fica 1 hora ouvindo, né? Nem todo mundo gosta de ficar 1 hora ouvindo, né? Porque é cansativo, principalmente brasileiro, não lê, não estuda, não ouve e quer ter razão. Esse é o maior problema da nossa atualidade, nossa geração, principalmente aqui brasileiros. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele te dê a shalom hoje, amanhã e para todo sempre. Beshem Yeshua Mashiach. Amém.